Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Agora sim. Que alegria estarmos reunidos juntos na presença daquele que nos amou primeiro, nos escolheu, como mesmo disse o presbítero Ismael, nos trouxe até aqui nessa manhã. Louvado seja Deus, que o amor, a graça e a misericórdia dele continue sobre nossas vidas nesse dia. Salmo de número 122, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor bendito, estamos aqui por ti e para ti, porque para ti, Senhor, são todas as coisas. Obrigado por mais essa oportunidade, obrigado por tua santa palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de expor a tua santa palavra, mesmo com todas as minhas debilidades e fraquezas. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui para ouvir, meditar e aprender ainda mais com a tua palavra, com a tua vontade, Senhor. Usa-me para a honra e glória do teu santo nome e que sejamos grandemente edificados por ti nessa manhã. Que o teu Santo Espírito sonde os nossos corações e nos quebrante, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos mais uma vez falar dos Salmos, e vamos falar de salmos de romagem. Eu costumo sempre fazer essa introdução, que são os salmos de peregrinação do povo de Deus, quando ia para Jerusalém, ao menos 3 vezes por ano. Também são chamados de salmo de degraus, porque eles subiam alguns degraus para chegar até o templo. E nós vamos ver que esse salmo aqui é um salmo de Davi. Se não me falha a memória, mais uns 3 salmos desses 15 salmos de romagem foram elaborados, foram cantados por Davi. Sempre que você pensar em salmos, principalmente os salmos de romagem, tenha em mente isso, que era o povo subindo para o templo de diversas partes, cantando e salmodiando ao Senhor pelos seus feitos, o povo de Israel. O salmista Davi aqui, meus irmãos, ele vai expressar qual é a disposição do seu coração ao ir para a igreja, ao ir para o templo. O que acontece, queridos, é que justamente nesse momento, Davi ele recebeu do oráculo de Deus, do seu servo, a promessa de que Deus agora iria estabelecer um local fixo para a sua adoração. Durante quase 1000 anos, segundo os pesquisadores e historiadores, o povo precisava ir de um lado para o outro, estabelecer o seu cenário, montar ali as suas tendas, montar o tabernáculo e ali adorar a Deus. Então Davi recebe essa bela notícia de que haverá uma casa, um templo, onde o Senhor vai ser adorado de uma forma fixa. Entendemos também que passaram muito tempo esse povo de Deus em Siló, mas também sabemos que não há nenhuma promessa sobre ali ser a morada fixa de Deus. Em muitos textos do Antigo Testamento ainda, nós vamos ver sobre o descanso do Senhor ser no Monte Sião. Nós encontramos isso nos Salmos. Ser em Jerusalém. Em muitos textos, nós vamos ver que ali o Senhor vai repousar os seus reis e ali vai estabelecer também a morada fixa. Quando Davi ouve os seus irmãos dizerem, vamos à casa do Senhor, o seu coração então explode de alegria. Por que será? Sabemos que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas por que essa alegria? Alegrei-me quando me disseram, quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. E eu queria trazer um pouco para o contexto atual. Talvez, porque lá Davi, junto com os seus, fosse ver a turma, talvez fosse ver a galera,
porque talvez já não suporto mais hoje, né? O povo lá do meu trabalho, se trazemos para os dias de hoje, o pessoalzinho lá da faculdade, já não suporto olhar mais para as mesmas pessoas da minha casa, do meu bairro, da minha rua. Mas o entretenimento, a alegria de Davi era porque ele sabia que os seus irmãos e os crentes que a igreja concordava com ele, que ali era o local agora fixo de adoração, Jerusalém, o Monte Sião. Percebam, irmãos, eram 12 tribos dos lugares mais distantes possíveis. Todos eles concordavam que Jerusalém, que aquela cidade era o local fixo da adoração de Deus. É lá onde Deus manifesta a sua palavra, é lá onde Deus fala com o homem, é lá onde o homem rende graças ao Senhor, onde o Senhor é cultuado, da maneira pela qual ele prescreveu na sua palavra, minuciosamente como ele queria ser adorado. Então, entender que nem o reino do norte, nem o reino do sul iria permanecer dividido, dizer, talvez, vamos estabelecer um local para a gente também, né? Cada uma das tribos, e não somente o seu, né? Jerusalém, como Samaria, ou, imagina, cada uma das 12 tribos, alguém dizendo, não, nós queremos ter o nosso lugar de adoração também. Isso podia ter acontecido. Talvez eles pudessem ter dito, não vai ser Jerusalém, vai ser na nossa cidade. Então imagine a alegria agora de Davi ao ser instituído rei e saber que todos os crentes que ouviram também a voz do Senhor, assim como eu e você, que ouviram o oráculo do Senhor e dizer, é nesse local. Isso era um misto de alegria para Davi. Veja, era um misto porque ele dizia, eu vou adorar o Senhor agora, eu vou para o culto, e os meus irmãos concordam comigo. Eles creem na palavra de Deus como eu creio. Isso enchia Davi de alegria. Eu vou para um lugar onde todo mundo pensa como eu acerca da palavra de Deus. Deus tem que ser adorado dessa maneira. Meus irmãos, fora disso, qualquer invenção humana, por mais que esteja na ignorância do homem, porque a tradição religiosa talvez permitiu que ele fizesse, isso é blasfêmia. Mas saber que nós vamos adorar o Senhor do jeito que Ele quer ser adorado, no local certo e na hora certa, isso deve nos encher de alegria. O Senhor estabeleceu, na sua lei, nos seus decretos, a roupa ideal, o lugar e absolutamente tudo que é necessário para que o povo o adorasse. A alegria de Davi, então, explodia em seu coração. Uma alegria sobremaneira em dizer, quando o irmão chega para mim e diz, vamos à casa do Senhor, esse é o meu sentimento. Davi usa aqui, irmãos, nesse salmo, esse cântico, para que pudesse também estimular os outros. E eu desejo que essa palavra, que esse salmo nos estimule nessa manhã, a estimular outros a estarem na casa do Senhor, na casa de Deus. E aí eu pergunto para mim e para você, como tem sido a sua preparação, ou a sua preocupação, ou ainda a sua saída para vir à casa do Senhor? Qual é a sua motivação? Meus irmãos, eu confesso que eu detesto aquelas mensagens prontas de WhatsApp com florzinhas, estrelinhas, bom dia, Deus abençoe, coisas nesse sentido que vem lá no grupo da família, da escola. Eu tenho ainda o grupo do escoteiro, mais uns 20 grupos do trabalho. Aquele bom dia todo colorido, todo brilhando, todo pomposo. Mas quando alguém me envia bom dia do Senhor, ou quando o pastor repetidamente aos sábados posta lá no nosso grupo da igreja, amanhã é dia do Senhor, isso me traz uma boa lembrança. Talvez a semana foi dura, foi cansativa, foi trabalhosa, né? Talvez você não conseguiu tirar o devido tempo para o Senhor, mas quando você recebe uma mensagem como essa, eu não sei você, mas me enche de alegria. Amanhã é dia do Senhor. Amanhã é dia de eu ver os meus irmãos, aquele irmão que não foi na semana passada, aquele irmão que estava doente, aquele irmão que estava com problema com seu filho. Amanhã é dia do Senhor. Isso é uma boa lembrança. Eu não devo entender, meus irmãos, como algo chato num grupo de WhatsApp direto, ou talvez até alguém ligando, né? Quando alguém talvez nos encontre aí no mercado,
Feliz dia do Senhor, ou lá na rua, amanhã é dia do Senhor. Isso deve ser motivo de grande alegria. Irmãos, falando de expectativa, de dia do Senhor, de ir à casa do Senhor e fazer isso com alegria, eu acredito que a grande maioria, se não todos aqui, já foram para o cinema. Vocês já viram a expectativa de alguém que vai para o cinema? E você que já foi sozinho? Você acha graça ir para o cinema sozinho? Não poder cutucar alguém do seu lado naquela cena de medo, de terror, de suspense? Ou dar aquela gargalhada junto com ele? Com a sua esposa, com seus filhos? Vocês talvez já tiveram a expectativa de alguém que vai para um estádio de futebol? Eu nunca fui, pelo menos em jogos, né? Ocorrendo jogos, só para conhecer o estádio vazio. Mas todos acredito que já tiveram a possibilidade de ver um jogo sendo transmitido pela TV. Os olhos daquelas pessoas brilham. Elas estão fixas no seu time. E esse time entra então no estádio gritando o nome do seu time. Eles ficam gritando quanto será o placar. Eles entram no estádio confrontando muitas vezes o time adversário. Eles têm a sua cor, a sua bandeira, a sua camisa, o seu hino, o cântico do seu time, gravado no seu coração. Eles incitam a vitória. E às vezes ainda tudo termina em pancadaria, não é mesmo? E nós viemos à igreja como, meus irmãos? Arrastados? Aos trancos e barrancos? Sem muito esforço ou dedicação? Desanimados? Como pedintes? Como alguém que precisa vir, porque senão o presbitério vai mandar uma mensagem no meio da semana? Qual tem sido a nossa real motivação? Davi, aqui inspirado por Deus, escreveu esse, como eu falei antes, mais uns 3 salmos de romagem. E esse é um dos cânticos de peregrinação. Davi deseja que as pessoas usem esse salmo, que as pessoas se expressem dessa maneira ao chegarem em Jerusalém. Por que logo nesse salmo de romagem, irmãos? Porque nesse cântico de peregrinação específico, no Talmud, que é o livro sagrado para o judeu, onde tem especificações das leis civis, coisas próprias deles, que não são para nós, obviamente, não é regra de fé e prática para o crente. Mas no Talmud, o judeu tem aquele livro como sagrado. Ele tem informando que são cânticos dos degraus, esses degraus dos 120 ao 134. Era a quantidade de degraus que tinha no templo. Olha que interessante. Então, em cada degrau, o povo de Deus parava e cantava esses salmos. Começava no 120 e acabava no 134, que era o último degrau. Você pode ver depois que são salmos pequenos. Consulte na sua casa depois. São pequenos, curtos, como alguns deles que nós já cantamos e pregamos aqui. E assim eles expressavam, o povo de Deus, a sua alegria para chegar no momento onde vai ter o sacrifício, onde vai ter aquele ritual, onde vai ter aquela celebração do povo. Veja que expectativa, meus irmãos. Veja que preparação para adorar ao Senhor. Antes mesmo da sua oferta ser entregue, daquele animal ser entregue e ali ser sacrificado ao Senhor, Davi colocou justamente esse: se alegre. Que alegria! Então, a pessoa, ainda que não, talvez conheçamos o Talmud, né, e podemos imaginar que era o povo, então, indo, peregrinando, talvez atravessando desertos, enfrentando sol, calor, animais peçonhentos, correndo risco de assalto, mas eles estão indo para Jerusalém. Quando eles começavam a avistar a cidade, eles já começavam a cantar esses hinos. Então, irmãos, veja que coisa linda. Parece nós atualmente, né? Acordamos cedo, empolgados, animados, glória a Deus, vamos para a casa de Deus. Só que não. Pelo menos 3 vezes ao ano eram essas festas fixas, estabelecidas em Jerusalém. A festa das semanas, festa dos tabernáculos e a Páscoa. Pelo menos 3 vezes ao ano o povo de Deus, os crentes, reuniam-se para ir a este local.
E esses eram os hinos que eles ouviam, que demonstravam ardente expectativa de adorar a Deus. De novo, qual é o nosso real motivo de adorar a Deus? Como está o nosso coração para vir adorar a Deus? Se isso tem lhes constrangido, meus irmãos, se essa palavra, desde já, aleluia, louvado seja o Senhor, porque assim foi comigo. O salmista Davi vai dizer: a alegria explode dentro de mim, ela inunda o meu coração. Quando alguém me diz, quando alguém concorda comigo, e eu quero usar esse salmo, e eu quero usar esse cântico para que mutuamente você se conforte e possamos juntos encorajar aos outros toda vez que formos à casa do Senhor. Queridos, o que é que tinha de atração naquele local de culto para que o povo pudesse ir para aquela igreja? Vamos meditar um pouco sobre isso. O que é que tinha de entretenimento ali? Alegrei-me quando me disseram, vamos para a igreja. E talvez você, num domingo, né? Está com aquela preguiça, está chateado. Você chega, né, no estacionamento, alguns de nós passamos por isso, numas igrejas um pouco diferentes da qual nós estamos hoje. Chega no estacionamento, já ouve lá dentro do carro aquela canção, vem, essa é a hora da adoração. Eu sei, cantar não é o meu forte. Aí você chega na igreja, aquela luz baixa, aquelas luzes piscando, aquela fumaça, aquilo já te dá um arrepio e você já sente um calafrio. Oh, Deus maravilhoso! Oh, aleluia! Aí é fácil para glorificar a Deus, né, irmãos? Quando tem algo que mexe com você, quando tem uma canção que te faz lembrar de alguma coisa, de alguma situação, aí fica fácil. Quando tem aquele coach lá na frente falando bem bonito, bem polido, que vai contar uma, duas historinhas ali, e eles contam bem essas histórias, eu sei bem como é isso. Era essa a atração, irmãos, que nós encontrávamos lá no Antigo Testamento? Do povo indo cultuar ao Senhor? De Davi e o povo de Deus? Eles iam cantando na peregrinação, nos degraus, na romagem. Não entenda romagem como romaria. Não, não é isso. Romaria quem faz são os romanos. Bota aquela idolatria, aquela imagem lá na frente e seguem na sua romaria. Mas na romagem não. É indo pelo caminho, peregrinando, atravessando o deserto com todas as suas dificuldades. Qual era o entretenimento? Para que eles pudessem se alegrar. Me dê um motivo de alegria, irmãos. Talvez você possa dizer, mas a igreja reformada ela é fria, ela é morta, ela é muito parada, mas ela é muito melhor do que era antigamente. Eu sei que nós poderíamos ser melhores, sim, em nosso entendimento de adoração, com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, com todo o nosso coração. Vejam, irmãos, ao ir se aproximando do templo, do local de adoração, sabe qual é o som que você poderia ouvir? Não era o som de palmas, não eram assobios, não era um alto-falante estridente, nem um glória a Deus. O som que se ouvia era de animais sendo estrangulados, eram de animais berrando, de animais gemendo, porque estavam sendo estrangulados ali para serem ofertados ao Senhor pelo pecado daquela família. Era o som que se ouvia ao chegar perto do templo. E o cheiro daquele lugar, irmãos, vamos tentar imaginar, era de sangue, sangue derramado, sangue escorrendo, fezes, urina que os animais ali faziam as suas necessidades. Será que esse local era atrativo mesmo? Será que dá vontade de ir para um lugar como esse? Andar horas no deserto, deixar os seus negócios para trás, dias de viagem, deixar a lavoura, os funcionários que talvez pudessem roubar os seus senhores. Talvez eles pensassem, isso pode acabar com o meu negócio. E talvez alguns poderiam dizer, como nós ouvimos hoje, eu tenho tantas responsabilidades, eu tenho tantas obrigações, eu tenho que ir pelo menos 3 vezes ao ano e perder tudo.
colocar tudo em risco? Eu não vou. Não vou descer dessa vez. Não vou subir dessa vez, perdão. Quando Davi disse, vamos, é porque nenhum crente ousava ficar para trás. Nenhum crente ousava dizer, essa festa dos tabernáculos eu não vou não. Vá, eu vou depois. Vá e ore por mim, talvez alguém pudesse dizer. Vá, meu irmão, porque eu não tenho condições de ir agora. É o que a gente conhece hoje como crente 6 horas, né? 6 horas por mim. Ah, meus irmãos, quantas vezes deixamos de vir à igreja por conta do frio, por conta do calor, por conta do sono, por conta da preguiça. Se a minha esposa não vai, eu também não vou. Se o meu filho está doente, eu também estou. E queridos, eu não estou dando indireta para ninguém aqui. Muitas vezes eu cheguei deveras atrasado na igreja. E hoje eu me esforço para chegar cada vez mais cedo. Porque eu sinto essa alegria no dia anterior, sabendo que domingo é o dia do Senhor, é o dia de eu estar com os irmãos, é o dia talvez de eu fazer a liturgia e poder servir ao Senhor fazendo isso. É o dia talvez de eu ficar ali na porta e receber os irmãos. Talvez o dia de eu cuidar do projetor. Talvez o dia de eu limpar a igreja depois do culto. Vamos à casa do Senhor. Todos os crentes, qual era o atrativo que eles tinham nesse culto para que pudesse alegrar a Davi? Se expressando assim nesse salmo. O sacrifício. Veja, o enxergar Cristo, Jesus ali, o Messias, era motivo de alegria. Irmãos, não pensem que o povo estava ali na ignorância e confiava que aqueles sacrifícios de fato iria salvar eles dos seus pecados, iria pagar os seus pecados. Eles não acreditavam nisso. Eles não eram tão ignorantes. Eles já tinham a esperança desde o Éden daquele que viria esmagar a cabeça da serpente, daquele animal que foi sacrificado para cobrir a nudez do homem, para cobrir o seu pecado. Deus providenciou a pele daquele animal. Ou seja, Cristo ali foi sacrificado, ali a graça foi mostrada a Adão e Eva, e o tempo todo a promessa do Messias, do Salvador, tanto sabiam este povo, quanto que João mesmo, o Batista, declarou quando viu Jesus pela primeira vez e bradou em alta voz, igual o salmista aqui está dizendo, né? Que alegria! João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo sabia o que significava aquele sacrifício. A disposição, a alegria de saber que eles ouviram os oráculos de Deus, como eu ouvi, como você ouviu. Eles concordaram, então, que ali era o local fixo de adoração a Deus. É aqui que nós vamos cultuar a Deus, é aqui que nós vamos celebrar a nossa salvação, o rochedo da nossa salvação, o nosso coração se enche de alegria. Então, irmãos, no versículo 2, o salmista diz, pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Nós podemos traduzir aqui, irmãos, os nossos pés pararam junto às portas, como os nossos pés pararam dentro do templo. Vejam, aquela peregrinação que nós vimos, né, que pelo menos quase 1000 anos, de um lado para o outro, tornava a fé desse povo suspensa muitas vezes. Existiam juízes que eram estabelecidos em determinado local que eles estavam ou que eles passavam, e esses juízos mudavam também. Mudava também a fé das pessoas, e muitas coisas implicavam, inclusive coisas negativas, quando as pessoas tinham que se mudar de um lugar para o outro, para que o Senhor pudesse ali ser adorado. De novo, tendo que montar suas tendas, novamente, montar o tabernáculo, para que o Senhor pudesse manifestar ali a sua presença. Vocês talvez lembrem que em todas as vezes que Deus parava, a casa se enchia de fumaça, o tabernáculo se enchia da presença do Senhor. Ele estava presente ali. Eles não mais iriam mudar para outro local agora. Esse local foi estabelecido. Então, a alegria do povo de dizer, eu descanso os meus pés. Aqui dentro é o local onde eu quero estar.
Eu e você não precisamos passar por isso. Talvez migramos de uma igreja para outra até chegar aqui. Mas não precisamos montar nossas tendas, nossas casas, montar a igreja. Esse era o motivo da alegria deste povo. É por isso que nós ouvimos do seu servo: eu prefiro estar um dia nos teus átrios, como o presbítero Ismael aqui leu na liturgia. Eu nem posso entrar no templo, eu não posso entrar no pátio do lado de fora, mas eu prefiro estar um dia aqui do que 1000 anos em outro lugar, do que estar nas tendas da perversidade, como diz o texto. Olha que alegria, meus irmãos. Olha que desejo desse povo. Meus pés pararam, isso significa tanto quanto a questão da mudança do local, mas pode se referir também ao tempo que eles vêm peregrinando para vir à igreja e cultuar a Deus. De novo, de várias partes, distantes, deixando suas casas. E isso eles alegam quando chegam. Vejam, talvez eu encontrei dificuldade, talvez o ônibus atrasou, estava calor, aconteceu isso, aquilo, em casa também. E alguns podem dizer: quando eu chego aqui, pastor, que alegria. Estar aqui é um bálsamo. Meus pés pararam junto às portas. É como se alguém dissesse: eu cheguei. Eu cheguei na igreja, no local de adoração a Deus. Deus está presente aqui, eu vou ficar na sua presença. Eu vou adorar o seu santo nome. Hoje, por causa de Cristo Jesus, não mais um animal sacrificado, mas a minha vida como oferta viva em teu altar. Nos entregamos ao Senhor para adoração ao seu santo nome. Saber que o Senhor fala ao nosso coração. Saber que o Senhor nos ouve, irmãos. É isso que acontece quando a palavra é pregada aqui. O Senhor está falando ao nosso coração. Ele ouve a nossa oração. Davi agora começa a fazer elogios então a Jerusalém, e lá no versículo 3 diz: Jerusalém que estás construída como cidade compacta. O que significa isso? Quando ele fala de Jerusalém, está construída como cidade compacta, talvez você possa pensar: que expressão pobre. Essa de se dirigir à cidade santa, ao lugar santo. Veja, irmãos, ele quer dizer a cidade, Jerusalém, essa cidade é a cidade. Ela é diferente de qualquer outra cidade. Davi está colocando aqui uma linguagem que vai meio que humilhar qualquer outra cidade. Colocar todas as cidades abaixo de Jerusalém. Ele quis colocar aqui como uma expressão: ela foi construída como uma cidade compacta. Isaías capítulo 2, verso 2 vai dizer, nós vamos ver lá o profeta que se dirige ao Monte Sião, ele desconsidera, praticamente humilha os outros montes. Ele diz que ele se levantará, Sião, sobre os outros montes mais altos. Ainda que saibamos que o Monte Sião não era um monte enorme, não era o mais alto, mas quando se compara com o monte onde o Senhor habita, o profeta usa do sarcasmo com os outros montes. Não era qualquer monte. Era um monte onde o Senhor escolheu para fazer sua habitação. Está usando aqui essa mesma expressão como cidade. É uma cidade compacta. Ela é uma cidade que arquitetonicamente foi construída, dando a ideia de que as pessoas pudessem viver em união neste lugar. É uma linguagem tão clara, meus irmãos, que nós poderíamos usar hoje talvez olhando para um prédio, um edifício cheio de apartamentos. Talvez naquela época, se o judeu pudesse ter essa visão, ele ia dizer: esse povo aí que mora nesse prédio aí é unido, compacto. Essa era a ideia. Um povo compactado. Ele está expressando isso na construção da cidade aqui. Ele está falando isso no espaço físico. Veja, ainda que ele esteja colocando indiretamente para nós, porque ele quer dizer para nós que somos o corpo compacto. Entendam que maravilha, como cidade compacta. Jerusalém tinha a sua parte baixa, a parte alta, mas mesmo assim era sólida. Jerusalém foi construída e depois houve também uma reforma na cidade. É por isso que Davi está destacando isso aqui, o modo como essa cidade foi construída. Essas casas que foram feitas pensando nos seus vizinhos. Era uma casa que era feita dando um suporte, uma certa segurança,
como se fosse uma parede de segurança para que o outro vizinho pudesse construir ao lado, ou talvez acima, numa laje. Jerusalém era construída pensando no seu irmão, pensando no seu vizinho. Sabe essas casas que tem de parede, né? Casa germinada que fala? Eu tive a oportunidade de morar numa casa dessas. E uma vez eu fui, né? Tinha um muro, fui lá tentar fazer uma perfuração, não lembro. E o vizinho escutou a furadeira e falou: "O que você está fazendo aí?" "Eu estou furando aqui, vou fazer um puxadinho." Acho que era para o cachorro, não lembro. "Não, mas esse muro é meu. Eu construí esse muro." Desculpa. Individualidade. Meu muro. Minha casa. Jerusalém foi feita então pensando no próximo, não foi feita pensando em se aproveitar do próximo. Arquitetonicamente, foi feita pensando em unidade. As ruas eram largas, lugar agradável, mas o povo criado de uma maneira cultural, construída de um jeito que as pessoas pudessem se ver e se relacionar. O pastor tem essa ideia que eu acho maravilhosa, né? De nós vivermos como comunidade num loteamento fechado. Como é que chama? Condomínio fechado. Que dádiva! Davi está querendo falar do corpo para nós hoje. Ele está querendo falar da sua membresia, de cada um do corpo de Cristo, de maneira como nós devemos nos relacionar, meus irmãos. Como nós devemos viver. É isso que o salmista está dizendo. Como nós devemos viver unidos, compactados, nos relacionando o tempo todo. Não podemos perder um ao outro de vista. Não podemos esperar um tempão o irmão retornar para a igreja, seja qual tenha sido o motivo. Essa cidade, quando Davi começa a elogiá-la, no versículo 4 ele vai dizer: "Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor." Vejam, irmãos, para onde sobem as tribos do Senhor. Todos os crentes, as 12 tribos, eles não discutem, eles não impõem. Por que não para nós, para a nossa cidade? Por que não a nossa cidade? Por que essa cidade? Por que Jerusalém? Porque ela é a melhor cidade, porque ela se destaca, porque tem que ser nela. Eles entendiam que Deus escolheu aquele local e não era a vontade deles, mas era a vontade do Senhor. E assim é para nós, irmãos. Não é a nossa vontade, é a dele. Então Davi está dizendo, todo mundo concordava. Todos os crentes afluíam para ali para render graças ao Senhor, cultuar ao seu santo nome, pelos seus poderosos feitos. Ou seja, o crente, ele tem motivo para vir para a igreja. Pelo contrário, o crente não tem motivo para não vir à igreja. A não ser, claro, que ele diga: "Ó, pastor, eu não vou porque estou desanimado." E talvez o pastor possa perguntar: "Qual o seu desânimo? Você deixou de ser salvo?" E talvez esse irmão possa dizer: "Pastor, eu desacredito na minha salvação." Aí talvez eu possa entender. Mas frases como eu já ouvi no pastoreio, antes daqui: "Eu estou triste, eu estou arrasado, aconteceu isso e aquilo outro." Espera aí, meu irmão. E a sua salvação? Você tem motivo de celebrar? "Ah, porque eu estou chateado com aquela pessoa, com aquele irmão, porque eu estou decepcionado com o pastor da igreja que não foi me visitar." É só um exemplo. "O pastor da igreja me abandonou, o pastor não me ama, ele não gosta de mim, mimimi." Para que eu vou à igreja? Eu vou à igreja para render graças ao Senhor. As tribos iam para lá, não era para celebrar Davi, como talvez muitas vezes nós, levantamos aí como um falso Deus, homem segundo o coração de Deus. Realmente ele foi. Não era para sacrificar para Davi, mas para render graças ao Senhor, o autor e o consumador da fé desse povo. Então Davi continua no verso 5. "Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi." É o local onde todas as questões judiciais, qualquer dúvida que tinha de relacionamento entre os irmãos,
As 12 tribos subiam para lá e diziam: vamos resolver a nossa questão lá, porque lá é feito justiça. Vamos resolver todos os nossos problemas, seremos julgados com justiça por um rei justo. O salmista vai dizer: lá estão os tronos de justiça, o da casa de Davi. Mais uma vez, Cristo aqui, a casa de Davi, Cristo, a sucessão davídica, a sua linhagem, aquele que viria da casa de Davi, ou seja, o filho de Davi, a descendência de Davi. Ele quer dizer que a casa de Davi é a sucessão dos reinos até chegar em Cristo Jesus. Ou quando ele diz, então, os tronos de justiça, ele vai dizer: veja, justiça foi feita. Tem sido mantida em seu lugar pelo Cordeiro de Deus, por Cristo, pelo Messias, pelo enviado. É naquele local que nós podemos crer que o trono de justiça foi estabelecido. Quantas vezes, irmãos, nós levamos as nossas queixas para outros? Muitas vezes nem cristãos são, nem temem a Deus. Quantas vezes nós ouvimos pessoas que abandonam a fé, abandonam a igreja, por motivos banais, sem trazer essa queixa, essa situação para o pastor, para o presbitério. Podemos crer que o trono de justiça foi estabelecido. E aí vamos, irmãos, ousar criar a nossa própria cidade? Nosso próprio local de culto? É lá que está o trono de justiça. A justiça que me livra da culpa. A justiça que remove todo o meu pecado. Justiça foi feita. Mas veja, o pecado não deixou de existir, irmãos. Nós fomos absolvidos, apesar de culpados. Fomos absolvidos porque a justiça foi feita. A punição foi feita em Cristo Jesus. Ele levou de forma absoluta as nossas chagas, as nossas feridas, toda a condenação que estava sobre nós. E lá, é lá onde eu posso entender, onde eu posso ver, onde eu posso celebrar o trono de justiça do Senhor Jesus Cristo, da casa de Davi. Aleluia! É aqui que nós podemos e devemos celebrar essa justiça, irmãos. Nós não merecíamos estar aqui, eu não sei você, mas eu não merecia. Eu não sou digno. Então agora no verso 6 ele diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. O salmista aqui fala de oração. É como se ele dissesse assim: eu oro por vocês agora, que vocês possam prosperar, todos vocês que amam a Deus. O que ele quer dizer aqui, e mais para frente, também lá no verso 8, ainda falando de paz e de prosperidade. Eu desejo que vocês abram os ouvidos, meus irmãos, agora a isso. A tua condição de vida, a minha condição de vida, a nossa condição de vida, ela depende do estado da igreja. Se a igreja não estiver bem, nós não estaremos bem, você não estará bem. Esse termo aqui, orem pela paz de Jerusalém, é um trocadilho de palavras. Jerusalém, a palavra vai significar fundamentos de paz. Então Davi está dizendo assim: peça paz ao fundamento da paz. Quem é o fundamento da nossa paz, irmãos? Cristo, o Cordeiro de Deus. Orem para que o fundamento da paz lhes conceda paz. Vejam que maravilha. E agora Davi vai dizer: todos que te amam, todos que concordam comigo, que nós devemos adorar o Senhor desta maneira. É aqui o local da adoração. Que o Senhor fixou a sua casa aqui, que é aqui que Ele mora. Eu quero que todos vocês que amam, que creem assim no Senhor, prosperem. Você tem orado pela prosperidade dos seus irmãos? Pela casa de Deus? Essa palavra prosperidade aqui vai ter a mesma raiz da palavra paz. A ideia vai ser de bênçãos. Veja o que é que Davi pede: que a mão do Senhor se estenda sobre vocês, derrame de graça abundante sobre a vida de vocês.
Prosperidade, meus irmãos, não é somente riqueza material. E tudo bem que você pode ter isso e usar isso com sabedoria. Mas acima de tudo é contentamento. É estar em paz com Deus. Um Deus que te perdoou. Um Deus que te resgatou. Um Deus que não tem deixado faltar o pão de cada dia na tua mesa. Eu costumo repetir isso aqui em orações, Ele tem dado muito mais do que isso. Muito mais do que precisamos e muito mais do que merecemos. Davi pede, e ele ora apenas para aqueles que amam ao Senhor. Estamos falando do povo de Deus, que convida Ele com alegria. Aqueles que juntos com Ele adoram naquele único lugar específico. Irmãos, nós vimos que Davi aqui, ele usa as 2 tábuas da lei. Ele está falando sobre o seu relacionamento com Deus na primeira tábua da lei. E no resumo dela, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força. Estamos longe disso. E aí, qual é a segunda tábua da lei? O resumo das 6 agora, a lei da segunda tábua, amará o teu próximo como a ti mesmo. Nós vemos aqui que ele quer ter um entendimento correto acerca de Deus e um relacionamento correto com seus irmãos, de caminharem, de estarem juntos na casa de Deus. Meus irmãos, orem pela Igreja Reformada de Blumenau, porque se a Igreja Reformada de Blumenau estiver em paz, vocês vão prosperar. E de novo, eu não estou dizendo que você vai ficar rico, não. Mas nós seremos prósperos. Nós vamos ter para abençoar outros, chamar outros com o nosso testemunho. Essa é a palavra de Deus que está dizendo, irmãos, o Senhor está querendo isso de nós. E talvez alguém possa dizer, presbítero, aí você está forçando a barra, né? Mas primeira carta aos Coríntios diz assim, quando Paulo vai dizer que todos nós somos membros do mesmo corpo, do qual Cristo é o cabeça, ele vai dizer, né, que se o dedo dói, se a mão dói, ou qualquer membro do corpo dói, por menor que seja, todo o corpo padece. Temos vivido isso? Todo o corpo sente. Irmãos, nós não vivemos anexos, nós não vivemos voluntários autônomos, cada um na sua vidinha. O que importa é o que eu estou vivendo, talvez possa dizer. O que importa sou eu mesmo, eu vou lá para a igreja para cantar, eu vou lá para orar, eu vou lá para fazer a minha reza, eu vou lá dar o meu dízimo, a minha oferta, e que cada um viva a sua vida. Se os meus irmãos não estiverem bem, eu não estarei bem. A minha condição de vida depende de como a igreja está. Então, ele diz, orem pela paz de Jerusalém. Eu oro para vocês que amam ao Senhor, prosperem. E no verso 7 ele diz, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos seus palácios. Como nós devemos orar pelos nossos governantes, para que possamos viver a vida mansa e tranquila com toda a piedade. Foi feito isso aqui no momento da oração. Temos orado pela nossa nação, pelo povo de Deus. Orem pelos palácios, veja, orem pelo rei, pelos magistrados, orem para que haja paz. Quando ele diz, olha, orem para que haja paz dentro dos teus muros, ele quer dizer para todos os lados da nossa vida, para todas as áreas da nossa vida. Ele quer que haja paz. Que haja paz no teu noivado, que o teu noivado vá bem, que o teu casamento vá bem, que o relacionamento com os teus filhos vá bem, que lá na faculdade tudo vá bem, no seu trabalho, na vizinhança, dentro dos muros, ele quer dizer dentro da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. O desejo é que nós prosperemos e que estejamos em paz para com Deus, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. E ele vai dizer então no verso 8, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Meus irmãos, muitas pessoas se desviam da igreja. Eu não estou falando só da Igreja Reformada de Blumenau. Há pessoas que hoje estão no mundão,
como a gente costuma dizer, que não conseguem mais retornar aos caminhos do Senhor, algumas até voltam, outras não voltam mais. Talvez você conheça alguém assim. Outras não fazem nem menção de voltar. Alguns dizem assim: a pior coisa que eu fiz na minha vida foi sair daquela igreja. Eu já ouvi isso enquanto pastor. Eu estraguei a minha vida no momento em que eu saí daquela igreja. Meus irmãos, esqueçam o logo da nossa igreja, esqueçam o termo reformado, calvinista, esqueçam os retiros, esqueçam reformando o casamento, esqueçam o pastor Alberto com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, esqueçam o edifício, esqueçam essa localização. Se você julga que essa igreja é verdadeira, com todas as suas falhas, começando por mim, talvez, com minhas falhas, se você julga que essa igreja é verdadeira, se você quiser se amputar deste corpo, qual seja o motivo que o seu coração lhe apresentar, que talvez até convença um irmão ou outro, como já aconteceu aqui no Êxodo, repense isso, meus irmãos. Eu estou falando isso porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Ninguém pode brincar com a igreja do Senhor, ninguém pode desprezar a igreja do Senhor. Veja o que o rei está dizendo: pelo amor de vocês, eu peço a vocês, pelo amor de vocês, eu peço que haja paz entre vocês. É por vocês, não é por mim, Davi está dizendo. Ninguém diga que é por mim, é pelo bem de vocês mesmo. Por amor de vocês, que haja paz dentro dos seus muros. Adorem ao Senhor como Ele quer ser adorado, custe o que custar. Recebam as maledicências, os pronomes, os apelidos, as propostas, as ofertas, as cantadas para que você talvez mude de igreja, que você abandone a igreja, as investidas para que você desista de congregar, de estar na casa de Deus. Existe paz, existe disposição no meu coração em adorar e servir a Deus nesta igreja. O verso 9 diz, estou caminhando para o final: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Buscarei o teu bem por amor da igreja, custe o que custar. Eu vou buscar o bem de vocês. Meus irmãos, é isso que Davi está dizendo aqui. Eu vou buscar o bem de vocês, igreja, por amor da casa do Senhor, porque a minha vida depende disso. Eu fui chamado para ser corpo, e igreja não é um mero ajuntamento formal de entretenimentos e ritos nos domingos ou qualquer outro dia. É uma reunião do corpo de Cristo, do povo de Deus. Nós precisamos entender a essência, nós precisamos entender o quão isso é relevante, mais do que qualquer outra coisa nas nossas vidas. Qual é o motivo que eu tenho para deixar de ser corpo? Seja de ânimo, seja espada, seja perigo, seja tentações, diz Paulo. Davi nos mostra pelo menos 3 coisas, e aí nós encerramos. Primeiro, ele mostra a disposição do seu coração em adorar o Senhor, a alegria simplesmente para ir para o culto. A minha igreja não tem ar-condicionado, a minha igreja não tem salinha para as crianças, a minha igreja tem escada, não tem cozinha, a minha igreja não tem isso, não tem aquilo, outra coisa. Alegria de ir para a casa do Senhor. Em segundo lugar, eu oro pela minha igreja, eu oro por cada irmão meu, para o bem-estar dos meus irmãos. Eu oro para que a palavra do Senhor continue sendo anunciada. Eu oro para que Cristo continue sendo o centro das nossas vidas, o objeto da adoração desta igreja. Em terceiro lugar, eu arregaço as minhas mangas e eu trabalho por essa igreja. E eu buscarei em absolutamente tudo uma maneira de como fazer o bem para a igreja. Para isso, o Senhor dotou cada um dos seus membros com dons. O Senhor deu dons a todos os seus filhos, a todos os crentes. Se você é crente, Ele te deu um dom, meu irmão. E esse dom deve ser usado para a edificação da igreja.
Então nós podemos dizer: eu preciso de você, meu irmão, para que nós possamos edificar a igreja, afinal os dons foram dados para essa edificação. Ninguém pode dizer que não tem dom. Ah, eu não sei pregar. Ah, eu não sei falar. Você consegue ficar ali naquela porta, receber as pessoas? Você que talvez é um pouco mais jovem, consegue se oferecer para rodar os slides no projetor? Você consegue se oferecer uma vez por ano para vir limpar a igreja? Para arrancar um capim ali na frente, cortar grama, fazer uma pintura? E nós vimos alguns dons sendo revelados na nossa comunidade nessa transição, nessa mudança de lugar. Tem certeza que você não tem nenhum dom, meu irmão? Lá no seu trabalho, lá no nosso trabalho, vou me incluir aqui. Quanto nós nos esforçamos, precisamos nos capacitar para permanecer ali. Alguns irmãos sabem bem o que é isso. Porque senão nós somos chutados para fora, porque o cenário do mercado, o trabalho, ele está em constante evolução. Mas muitas vezes nós viemos para cá e queremos só ser servidos. Só falta alguém, né, como numa igreja que eu frequentava, vir com uma jarrinha, com água, com um copinho e trazer no nosso lugar. Nós fomos chamados para servir, meus irmãos. Na igreja primitiva, existiam pessoas que achavam que tinham motivos para não adorar a Deus, para não ir ao culto. Então, meus irmãos, quer dizer que Deus tabernaculou em Cristo em nossos corações e por causa disso eu perco a vontade do ajuntamento solene de adorar a Deus? Queridos, nós vamos ver em todo o Novo Testamento, até nos Evangelhos, quando vos reuni, e quando se reuniram na casa tal, de casa em casa, no templo. Atos dos Apóstolos vai trazer muito isso. Nós precisamos estar juntos. Hebreus 10, 25 nos traz um mandamento: não deixe de congregar como é um costume de alguns. Não é um recadinho. É um mandamento para nós. Não deixe de congregar. Quando que nós deixamos de ir para o trabalho? Com raras exceções, a maioria talvez vai dizer quando eu estou doente. Quando nós deixamos de ir à faculdade, à escola, a um compromisso qualquer? Quero deixar algumas aplicações práticas. Primeira, valorize o culto público. Participe com alegria, com zelo, com reverência. Não falte aos cultos, meus irmãos. Eu sei que você pode trazer N motivos, eu conheço a situação de alguns. Não se atrase. Não estou dando indireta para ninguém, por favor, entenda. É o culto solene. É o dia que Deus separou. Você tem noção disso? Deus santificou esse dia. Ah, eu glorifico a Deus em casa. Será? Na hora do café da manhã, talvez? Na hora do almoço? E a comunhão com os irmãos? E o serviço? Não falte. Não se atrase. Se voluntarie. Chegou na igreja, a luz não está acesa, acenda. Procure o presbitério, procure a diaconia, procure o pastor. O que eu posso fazer? Segunda aplicação, ore pela paz da igreja. Interceda pelo pastor, pelo presbitério, pelos membros, pelos ministérios, pelos dons que Deus deu a cada um. Eu não sei você, mas eu costumo pedir oração muitas vezes para minha família, pela minha vida. Você pede oração? Então você também pode orar pela igreja local e universal. Nós estamos num país onde falta muito pouco para haver perseguição religiosa. Mas glória a Deus que ainda temos liberdade de estar aqui, cantando, louvando ao Senhor. Outro dia, o filho da nossa vizinha questionou a minha filha mais nova: que barulho é esse com violão e vocês cantam alto aí toda quinta-feira? E eu falei para minha filha: glória a Deus. Oportunidade que temos, liberdade que temos.
É um ensaio que acontece lá em casa com um grupo de louvor. Terceira aplicação, promova a unidade. Fuja de divisões, fuja de fofocas, fuja de contendas, meus irmãos. Há sabedoria na multidão de conselhos, diz a palavra do Senhor. Ah, porque falaram que o irmão tal está acontecendo isso. Não leve isso adiante se você não sabe, ore por ele. Venha conversar com o pastor, venha conversar com o presbitério. Quantos de nós temos nos preocupado, falávamos isso numa reunião de presbitério semana passada ou retrasada, não lembro. Quantos de nós temos nos preocupado com aquele irmão que não veio para o culto e talvez na segunda-feira dizia, e aí irmão, tudo bem? Não vi você ontem lá, o que aconteceu? Você está doente? Se machucou? Posso orar por você? Parece que nós não queremos ser invasivos. Fuja de divisões. Nós estamos aqui para somar, irmãos. E esse provavelmente é o grande motivo de a igreja ser tão dispersa, tão mal vista. Igreja A contra a igreja B, porque essa igreja é certa, aquela é errada. Amém. Nós, enchemos a boca de dentes para dizer que somos uma igreja reformada, que zela pela palavra, pela reforma protestante, pelo culto bíblico. Que lindo, que legal. Mas é só isso? Quarta aplicação, ame a igreja de Cristo. Invista tempo, os seus dons, recursos para o bem do corpo de Cristo. Nós sempre podemos fazer alguma coisa pela igreja. Ah, eu não tenho tempo. Você tem recurso, invista recurso. Se Deus te deu recurso, invista. E glória a Deus por aqueles que Deus tem levantado com recursos nessa igreja. Quisera Deus levantar mais homens e mulheres assim. Mas eu não tenho recurso, mas você sabe fazer alguma coisa. Nós vemos as mulheres aí se esforçando para fazer a nossa vendinha, para ajudar os irmãos no retiro, e glória a Deus por isso. Nem todo mundo tem os mesmos dons, nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser missionário, nem todo mundo vai ser diácono. Mas ame a igreja de Cristo. Invista tempo nela. A igreja não pode ser um lugar onde nós vamos nos encontrar no domingo, nos cumprimentar, cantar alguns louvores, ouvir a pregação e até semana que vem. Deus te abençoe. Deus te deu dons, irmão. Você pode pegar o celular ali que você usa para tantas coisas, para jogos, para rede social, e lembrar do teu irmão lá e dizer, bom dia, meu irmão, como é que você está? Lembrei de você, só isso. Eu não sei você, mas eu gosto quando alguém lembra de mim, Pessoa aleatória. É bom, poxa, aquele irmão, Deus fez aquela pessoa lembrar de mim. E talvez eu possa dizer, ore por mim, meu irmão. Minha avó está indo embora. Invista tempo, invista o seu dom, invista recursos para o bem do corpo de Cristo. Uma igreja compacta, não é uma igreja dispersa. Quinta e última aplicação. Tenha uma visão eterna. A nova Jerusalém nos aguarda. Viva com os olhos no céu. Meus irmãos, nós não vamos levar nada daqui. Nós não vamos levar a roupa do corpo, nem o sapato, nem a dentadura. Não vamos levar nada. 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 Busque servir como filho de Deus, com piedade, com humildade. Ah, mas eu sou assim mesmo. Se esforce, você é filho de Deus. Você não precisa ser orgulhoso. Não precisa acabar o culto e você sair correndo. Tire um tempinho para... Não estou dando indireta para ninguém, por favor. Eu sei que muitos têm seus compromissos de domingo com a família, que muitas vezes não é cristã. Mas, meus irmãos, me entristece muito o coração quando eu vou, quando acaba o culto lá para trás, e cadê o irmão? Já foi. Não consegui dar um abraço, e muito provavelmente eu vou esquecer durante o dia, eu vou esquecer durante a semana. E eu não falo isso como presbítero, que é um papel do presbítero, mas eu falo como irmão em Cristo. Hoje eu perguntei para o irmão Marquinhos, e a Dora? Ela não estava legal da outra vez? Tá aí. Eu falei, pô, que legal. Glória a Deus. Ela tem suas debilidades, eu sei que alguns aqui têm. Mas vamos nos amar mais, meus irmãos. Vamos estar mais alegres por ser o povo escolhido de Deus. Vamos fazer o que esse salmo nos diz. Alegrei-me quando me disseram,
Vamos à casa do Senhor. Existe cansaço, existe. Existe preguiça muitas vezes de sair da cama, eu sei que existe. Eu acordo cedo todos os dias praticamente. O dia que eu às vezes consigo tirar para dormir até mais tarde, me dá insônia, eu acordo 6, 7 da manhã. O pastor sabe bem o que é isso. Mas o domingo é diferente. Ontem fiquei até meia-noite, ainda trabalhando na exposição da palavra, nos ajustes finais, lendo. Foram quase 6 horas de dedicação. Pense nisso, irmãos. Quando a gente fala que ore pelo pastor, ore pelo presbitério, é sobre isso. Eu tenho meu trabalho secular, eu tenho a minha família. Todos aqui têm, eu sei. Mas não é um peso para mim, é uma grande alegria. O que nos entristece é que às vezes nem todos estão na mesma pegada. E glória a Deus por aqueles que estão sangrando, glória a Deus por aqueles que Deus enviou para caminharmos juntos, sangrarmos juntos. Mas é muito mais do que isso, irmão. Nós precisamos de vocês. Cristo precisa de nós. Cristo conta conosco. Convide alguém para vir para o culto. Se você não vem para o culto, não há como você convidar. Esse é o nosso papel, esse é o motivo de estarmos aqui. Com alegria e disposição, de mente, de coração. Vamos orar ao Senhor? Se coloque de pé, por favor. Curve sua fronte. E eu gostaria que você, se algum trecho, algum verso, alguma palavra queimou no seu coração enquanto eu ministrava essa palavra, eu gostaria que você levasse isso ao Senhor nesse momento. Sei que parece muitas vezes um puxão de orelha, mas entenda, se foi para você, foi para mim também. Eu não sou perfeito. Nós do presbitério não somos perfeitos. O pastor não é perfeito. Confesso muitas vezes, irmãos, eu não tenho vontade de vir. Mas eu lembro que eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu estou aqui para servir. E Deus me enche de alegria, e Deus me dá disposição, e Deus me convence pelo seu Santo Espírito que aqui é o melhor lugar para eu estar, principalmente no dia do Senhor. Oremos juntos.